Desde 2023, a solidão para a OMS já é um tema de preocupação global de saúde pública. E eu não sei você aí na sua casa, mas eu na minha e na minha vida tenho visto cada vez mais as pessoas se sentindo solitárias, mesmo com o celular cheio de notificações o dia inteiro. E eu decidi trazer esse tema para cá, para a gente dar uma discutida e entender o que está acontecendo e por que a nossa geração tem se sentido tão sozinha, mesmo com tanto barulho ao nosso redor. Vamos lá? A gente nasceu sozinho e a gente vai morrer sozinho. Por mais triste que isso pareça, quando a gente fala assim, é uma verdade. Todo mundo que a gente ama hoje, a gente vai perder um dia. Seja porque essas pessoas vão embora da nossa vida por vontade própria, seja porque essas pessoas vão morrer, seja porque nós vamos morrer antes delas, né? E aí a gente vai estar sozinho, seja porque elas vão escolher seguir um caminho diferente da gente, ou sejam os filhos que vão crescer, vão seguir a vida deles, mas o fato é que amar é uma atitude muito corajosa de todos nós, porque nós amamos seres que não nos pertencem. Uma vez colocando o nosso apego e nosso afeto em pessoas que não vão em algum momento fazer parte da nossa vida, a gente está arriscando o nosso coração. Mas o que seria da vida se fosse uma vida sem amor? Não é mesmo? Então, é uma dualidade que todo mundo, todo ser humano vai se ver enfrentando em algum momento da vida. Eu amo uma pessoa, em algum momento eu não tenho mais essa pessoa na minha vida. E aí eu fico com um buraco, com uma dor, com um sentimento de vazio. O que tem acontecido nos últimos anos, e essa é uma reflexão que eu faço na minha vida, é que a gente tem, todo mundo, né? Vai lá, abre o seu Instagram, você segue às vezes 300, 500, 1000 pessoas. Muitos famosos, perfis profissionais, mas muitos amigos. E a gente tem uma ideia de que a gente está acompanhando a vida daqueles amigos, né? Que a gente sabe deles, que a gente está sendo atualizado ali pelas fotos da família, do cachorro, do aniversário. Mas, na verdade, a gente não faz parte da vida dessas pessoas. Nós não estamos realmente próximos dessas pessoas. A gente está vendo uma vida deles como se fosse uma série na TV. Esse termo, né, de amizade de baixa manutenção, que para mim não existe, é só um jeito de dizer que a gente tem um monte de contatos que no final do dia não fazem parte da nossa vida. E isso não tem a ver necessariamente com distância, porque às vezes você tem um amigo fora do Brasil ou numa cidade longe que é mais próximo da sua vida do que uma pessoa que está do seu lado. Mas isso significa que nós, cada vez mais, estamos colocando atividades no nosso dia a dia, tarefas para serem cumpridas, to-do lists, programas que a gente quer assistir, livros que a gente quer ler, esportes que a gente quer fazer, o que a gente quer fazer com os nossos filhos, com o nosso marido, com a nossa esposa. E cada vez mais a gente não tem dedicado verdadeiramente tempo para outras relações, para uma conexão de rede de relações. Você vê uma pessoa cheia de contatos, muito networking, às vezes muito bem-sucedido financeiramente, às vezes até casado com filhos, família ali próxima, se sentindo solitário. Eu gosto muito de dividir a solidão dentro do que eu acredito que para mim é a solidão, como 2 blocos. Eu acredito que existe uma solidão, que é uma solidão de vida, que é uma solidão de relações, que é uma solidão de estar longe das pessoas que a gente ama, de não ter verdadeiros contatos, de não ter conexões realmente sólidas, que vão estar conosco quando a gente precisa, mas também em outros momentos, porque não é só quando você precisa que necessariamente você precisa, às vezes é muito bom também você ter um amigo verdadeiro para beber uma cerveja e dar risada, né? E não ficar sozinho em casa, num dia qualquer. Mas também tem uma solidão, que é a solidão do vazio. E a solidão do vazio existencial, eu acho que ela nunca vai deixar de existir. Ela acompanha a gente desde quando a gente nasce. Que é, em partes, uma racionalidade nossa de algo que a gente já sabe, que é o que eu falei no início, que a gente vai perder todo mundo em algum momento. Ou que existe essa chance e que a gente tem que conviver com ela. Que nada é permanente, que tudo será impermanente na nossa vida. E que aquilo que a gente vive hoje, a gente talvez amanhã não esteja vivendo. E a gente tem que lidar com isso. E mais do que lidar com isso, a gente tem que aceitar que esse é o processo da vida. E isso gera um buraco emocional. Com todas as pessoas que eu converso, em todos os momentos da minha vida, sem exceção, todo mundo carrega dentro de si um buraco. E a gente tenta preencher. E a gente tenta preencher com muitas atividades, alguns preenchem com comida, alguns preenchem com relacionamentos, alguns saem, né, aquelas pessoas que saem de um relacionamento já pulam em outro. Algumas pessoas preenchem com excesso de esportes, com compras, compulsões de forma geral, mas esse vazio segue lá. E eu não acho que esse vazio um dia será preenchido, eu não acho que é possível que isso aconteça. Uma vez que ele é inerente a nós enquanto seres humanos, a gente tem que aprender a conviver com esse vazio. Muito mais do que tentar colocar um band-aid nele
e deixar de enxergar ele como parte de quem nós somos. Se eu consigo entender que esse vazio faz parte de mim, faz parte da minha natureza, faz parte de quem eu sou, eu consigo me conectar com ele, e aí no que eu acredito, através da espiritualidade, para que, convivendo com esse vazio, eu consiga ainda assim buscar uma vida feliz, buscar uma vida plena. Eu não acredito, pessoalmente, que exista outra forma de lidar com o vazio senão com a espiritualidade. E aí cada um tem as suas crenças. Eu sou católica, mas cada um acredita em algo. E para quem não acredita em Deus, eventualmente, que seja a natureza, que seja entender a vida como um processo. Acho que como a gente decanta essa informação e lida com ela, cada um faz como prefere. Mas eu entendo que ao aceitar esse vazio como parte de quem eu sou, eu consigo viver a vida através da solitude e não da solidão. A gente fala muito da solitude e eu acho que tem sido romantizado também esse processo, porque parece fraqueza assumir que nós sentimos solidão. Todos nós sentimos. Se é, novamente, um vazio que faz parte de quem eu sou, em algum momento ele vai doer. Todos sentimos. Muitas pessoas sentem solidão dentro de uma casa lotada de pessoas. A solidão não precisa ser sentida somente no silêncio. Por vezes, e diria que talvez na maioria das vezes, ela é sentida com muitas pessoas ao redor. O caos, o barulho, ele não consegue silenciar o que está dentro da gente. E se eu não olhar para isso e entender que é canalizando a minha energia para outras coisas e aceitando que aquilo ali vai seguir dentro de mim, eu infelizmente não vou conseguir um dia viver uma solitude em paz. Por outro lado, a solidão da falta dos contatos, dos afetos, mostra para mim que cada vez mais, numa vida adulta, é difícil mesmo manter relações. A gente tem visto aqui pelo YouTube se dissipar muitos vídeos de pessoas falando que não têm amigos. E quando eu vejo esses vídeos, eu confesso que eu fico triste. Em especial nós mulheres, a gente dedica muito tempo para a construção de relacionamento amoroso e para a criação de filhos e pouco tempo verdadeiro para a manutenção das nossas amizades. E são nas amizades que muito da nossa dor é dividida, que muito do que a gente é compartilhado. E aí eu deixo aqui para vocês a reflexão de aonde a gente pode mudar. O que a gente pode fazer diferente? Aonde a gente consegue se dedicar? Aonde eu, como pessoa, consigo me colocar no mundo de uma maneira diferente para que as pessoas queiram fazer também parte da minha vida. E eu dou espaço para elas. Porque se eu fizer uma amizade hoje e eu não ligar, eu não mandar mensagem, eu não tentar ver, eu não tentar encontrar, eu não tiver esforço, essa amizade não vai florescer. Não existe nada que floresça em solo árido. A gente precisa aguar para que aí sim a planta seja semeada e esses relacionamentos floresçam. Então fica aqui para vocês a provocação de se a gente está se colocando no mundo verdadeiramente, se a gente está indo para a vida com o coração realmente aberto e se a gente aceita esse vazio que mora dentro da gente e que seguirá morando para sempre. E se você chegou até aqui, comenta céu para eu saber que você chegou até o final. E deixe também suas contribuições para as pessoas. Conta um pouquinho como que é a sua relação com esse vazio e como na vida adulta você consegue fazer novos amigos, consegue se relacionar com as pessoas. E se você estiver buscando novas amizades, quem sabe você deixa aí teu perfil nas redes sociais para que outras pessoas também possam se conectar com você. E a gente se vê no próximo vídeo.